Olá, olá! Chegando por aqui e hoje vim falar com vocês a respeito de um tema muitíssimo importante. Nós vamos falar hoje sobre o que é de fato autoconhecimento, o que diz respeito. Muita gente ouviu falar em autoconhecimento, mas pra que autoconhecimento, né? Autoconhecimento? Por que eu devo fazer autoconhecimento? Então hoje a gente vai falar a respeito disso, o que é autoconhecimento. E eu acredito que entendendo o que é o autoconhecimento, você vai entender o porquê você deve se aplicar a iniciar essa jornada. O porquê você deve se aplicar e se esforçar. O autoconhecimento não é algo fácil e não é mesmo, mas é fundamental. Fundamental para quem quer crescer, para quem quer ter mudança de mentalidade, para quem quer prosperar, fundamental para quem quer desenvolver, se autodesenvolver, é fundamental. Eu quero aproveitar para pedir a galera que já chegou aí para compartilhar. Vou aproveitar já para deixar aqui o pedido para você dar o seu like, para o conhecimento para si mesmo só é egoísta, então compartilha com alguém. Existem muitas pessoas e às vezes até mesmo pessoas que você acha que não precisa, pessoas que você diz assim, não, fulano é bem resolvido, não precisa disso, mas que talvez esteja passando por um momento difícil e que vai ser fundamental ouvir o que a gente está compartilhando aqui. E você é uma peça importante para que isso aconteça. Vamos dar início então? Enfim, Ciane, o que é autoconhecimento? Autoconhecimento nada mais é do que se olhar no espelho. Mas não nesse espelho físico que a gente está habituado para poder fazer uma maquiagem, fazer o cabelo, corrigir a imagem, né? A imagem que é vista, mas é você olhar para o espelho da alma, para o espelho espiritual, para o espelho mental, para você poder diagnosticar o que precisa de ajuda, o que pode ser potencializado. Autoconhecimento é isso, é na verdade o conhecimento de si. Hoje eu até fiz um post, depois quando a gente acabar aqui você pode ir lá para poder conferir, fiz um post a respeito de olhar para fora, porque é muito fácil nós abrirmos a janela e a gente olhar o ambiente à volta, é muito fácil a gente olhar o outro que está à nossa frente, é muito fácil a gente olhar para as outras pessoas, ou seja, é muito fácil a gente saber a respeito do outro. Mas quem aqui de fato tem a prática, tem o costume intencional? Eu falei sobre isso na semana passada, que eu entrei na jornada de autoconhecimento intencionalmente. Fiz o hábito de olhar para fora, olhar para o outro, fiz um post sobre isso hoje, mas quem tem o hábito intencional de olhar para dentro, abrir a janela da alma, inspecionar, olhar para si, entender o que está acontecendo aqui dentro, entender o que está acontecendo aqui dentro. Quem tem esse hábito? Geralmente nós não somos ensinados a isso. E é por isso que eu estou aqui falando a respeito disso, porque nós não fomos ensinados, mas nós precisamos aprender. Cada dia mais isso se mostra extremamente necessário. Então, autoconhecimento é isso, é você olhar para si, é você conhecer a si. E, como eu disse, né, vai muito além da questão de imagem. A imagem, o exterior, na verdade, se torna consequência daquilo que está dentro. Através do autoconhecimento, você tem condições de identificar coisas que para alguns pode parecer bobo, mas muitas pessoas têm dificuldade com isso. Eu fiz um exercício alguns dias atrás e talvez eu repita ele ao longo da trajetória, para as pessoas olharem no espelho e dizerem 3 características positivas sobre si. Falar para si, vou dar um exemplo para vocês, falar: Ciane, você é maravilhosa, você é incrível, você é inteligente. E teve algumas pessoas que me responderam que tiveram dificuldade, outras não conseguiram fazer, outras nem tentaram, porque sabiam que não conseguiriam desenvolver isso. Até o fato de você achar que isso é uma bobeira já identifica algo. E algo ruim que está sinalizando que precisa de atenção aí dentro, entende?
Então o autoconhecimento, ele te dá condições de conhecer as suas qualidades, ele te dá condições de conhecer as suas capacidades, ele te dá condições de identificar quais são os seus reais desejos, os seus valores, os seus princípios, aquilo que você realmente abraçou para si e que você realmente quer dar continuidade na sua vida. Não simplesmente coisas que você diz que gosta, que diz que faz, que diz que é legal porque alguém falou, porque uma outra pessoa implantou isso em você. E tudo bem se alguém te ensinou e você abraçou. Mas o querer, a vontade, tem que vir de dentro, tem que vir de você. E o autoconhecimento, ele te mostra isso. O autoconhecimento, ele te mostra as crenças, ele te mostra os seus limitadores, ele te mostra os seus sabotadores, que são padrões de pensamentos que te fazem hoje realizar coisas que você não quer fazer. Padrões de pensamentos que te levam a agir da forma, inclusive, que você mesmo considera inadequada. São padrões de pensamentos inconscientes, mas que, na verdade, gerenciam a nossa vida. O autoconhecimento te ajuda a descobrir quais são esses padrões de pensamento, quais são esses sabotadores, onde eles estão. O autoconhecimento te mostra, inclusive, como melhorar. Aí você vai perguntar, mas por que eu deveria saber de tudo isso? Porque sabendo de tudo isso, você tem condições de potencializar as suas qualidades, você tem condições de potencializar os seus valores e você tem condições de modificar, de ressignificar aquilo que não tá legal. O que nós chamaríamos de defeitos. São as coisas que não agrada muito, que não são muito legais. Então, o autoconhecimento, ele te dá condições para isso. Não tem como você combater um inimigo que você não sabe que existe. Quando há uma guerra, os soldados se camuflam. Eles colocam roupas camufladas. A roupa camuflada é exatamente para dar a invisibilidade, porque de forma invisível ele consegue chegar ao inimigo e combater de forma mais eficaz. Então não tem como você combater um inimigo que você não sabe que está ali. Por isso o autoconhecimento é necessário. Por isso você precisa saber onde estão. Gente, todas as respostas estão dentro da gente. Os problemas e as soluções estão aí dentro. E quando você não conhece isso, você fica buscando e dando volta em situações que não vão resolver o seu problema. Entende? Então, o autoconhecimento, ele é fundamental. É um mapeamento interno e você precisa aprender a realizar esse mapeamento interno. Você vai precisar de apoio para isso. Você vai precisar de uma rede de apoio. Você talvez precise de um profissional para te amparar, para te ajudar. Um profissional que eu falo da psicologia, como a Laís, que está aqui, que é psicóloga. Como eu disse, ela foi fundamental no meu processo. Ela é fundamental no meu processo, porque esse processo, o autoconhecimento também, já deixando aqui claro, né, um processo contínuo que eu acredito que não tem fim. Eu estou nessa jornada intencional há 3 anos. Há 3 anos eu estou nessa jornada de forma intencional, consciente. Eu falei, não, agora eu vou me descobrir, me redescobrir, entender tudo que está aqui dentro e redefinir, transformar para poder seguir e alcançar os objetivos que eu quero. Você compreende? E às vezes nessa jornada você vai precisar de um apoio para poder realizar esse mapeamento interno. O autoconhecimento, ele vai permitir o desenvolvimento pessoal. Às vezes a gente admira uma pessoa e fala, nossa, fulano é tão inteligente, fulano tem uma inteligência emocional admirável. Mas você também pode. Você também pode alcançar isso. E a base é o autoconhecimento. O autoconhecimento vai te permitir desenvolvimento em todas as áreas da sua vida. Ele vai te... A Laís colocou aqui, ó, ele tem data para começar, mas não tem data para encerrar, exatamente. É um processo contínuo. E quanto mais é um processo contínuo, então eu não vou começar agora. Quanto mais você tardar, mais dificuldade você vai encontrar no caminho, mais você vai sofrer por não enfrentar a si mesmo, por não querer enfrentar, porque é um processo difícil, é um processo maravilhoso, incrível, você descobre coisas incríveis
inclusive a respeito de si mesmo. Mas também é um processo doloroso, porque você também vai ver os seus monstros. E tem gente que não inicia propositalmente porque sabe que vai ver os próprios monstros. Mas é necessário. Como que você vai ressignificar e vai mudar, vai transformar, vai expulsar esses monstros aí da sua cabeça se você não souber que eles estão lá? Então é necessário. O autoconhecimento, ele vai te permitir ajustar os outros autos. Vou explicar. Porque a gente fala sobre autoimagem, que é fundamental para ter inclusive confiança, para ter inclusive se sentir seguro. O autoconhecimento, ele vai ajustar o autocuidado. Eu achava, gente, que eu não precisava me priorizar. Na verdade, falar essa palavra, eu sou prioridade, era um incômodo porque eu me sentia egoísta. Mas como que eu vou cuidar do outro se eu não cuidar de mim mesmo? A própria palavra de Deus diz isso. Você tem que amar ao próximo como você ama a si mesmo. O amar a si mesmo vem primeiro. E o autoconhecimento me ajudou a identificar isso e me ajudou a ajustar. O autoconhecimento, ele vai te ajudar, ao longo da trajetória a gente provavelmente vai falar sobre todos esses autos, tá? O autoconhecimento, ele vai te ajudar na autotransformação. Tem muita gente insatisfeita com o que é hoje. Tem muita gente insatisfeita com o que apresenta hoje para a sociedade, para a família, para os amigos. Eu não gostaria de agir assim, eu não gostaria de ser assim. Eu gostaria de estudar, de me desenvolver, de crescer, de ter uma carreira, de ser um bom profissional. Mas como que vai fazer isso se não sabe nem como fazer? Então o autoconhecimento, ele vai te proporcionar ferramentas para a autotransformação. Lembra que eu falei que as respostas estão dentro de você? E a atitude também. Quem tem que fazer é você. Ninguém vai fazer por você o que só você pode fazer. Então é necessário, é extremamente necessário você entender isso. O autoconhecimento, ele te dá ferramentas para desenvolver inteligência emocional. E eu vou te falar, na geração em que estamos vivendo, inteligência emocional é um diferencial. É algo que te coloca em outro nível. Porque as pessoas estão se perdendo por não saberem lidar com as suas emoções. O autoconhecimento vai te ajudar a identificar, entender, moderar, lidar com elas. O autoconhecimento vai trazer resiliência. O autoconhecimento vai trazer flexibilidade, que é fundamental no caminho. O autoconhecimento vai te trazer clareza de objetivos. À medida que você entende, como eu falei no início, vontades, desejos, valores, princípios. Peraí, isso aqui vem de mim. Peraí, eu gosto disso. Eu não gosto disso. À medida que você entende todos esses pontos da sua vida, você consegue definir com clareza uma profissão, você consegue definir com clareza um percurso a seguir, você consegue definir com clareza onde você quer chegar. Na live passada eu falei que você precisa iniciar agora o autoconhecimento porque o tempo vai passar de qualquer forma. Aí as pessoas até perguntam, né? Onde você quer estar daqui a 5 anos? Isso pode ser em qualquer área, profissionalmente, financeiramente. Onde você quer estar daqui a 5 anos? Esses 5 anos vão passar. E se você não fizer agora o que você precisa ser feito, lá na frente você vai se arrepender de não ter feito. Porque ele vai passar de qualquer forma. Então o autoconhecimento vai te ajudar a definir metas. O autoconhecimento, a gente pode dizer que ele é a chave do sucesso. E eu costumo dizer, eu acredito que essa frase é de alguém, porque eu ouvi ela de alguém, mas eu ainda não identifiquei quem é o autor. Eu sempre digo isso, né? Até porque a gente precisa honrar a fonte. Mas o autoconhecimento, ele é poder. Autoconhecimento é poder. Uma pessoa que se conhece, que se entende, que se identifica, que sabe a sua identidade, sabe o seu propósito, sabe para que veio ao mundo, sabe o que tem que fazer, é outro nível. Então, autoconhecimento é poder.
E tudo bem, hoje você não tá munido desse poder. Eu também um dia não estive. Eu tô aqui falando isso pra você hoje porque eu já estive provavelmente na posição em que você está. Em determinado momento da minha vida, como eu falei na live passada, eu identifiquei e falei, tá tudo errado. Não tá nada do jeito que eu planejei, não tá nada do jeito que eu sonhei. Eu tô longe daquilo que eu queria ser com essa idade. Mas nada te impede de começar a construir agora quem você quer ser. Como eu disse, o tempo vai passar de qualquer forma. E é você quem decide hoje onde você vai estar. Daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Tem pessoas que eu conheço há 20 anos que são as mesmas, estão no mesmo lugar. Acho isso extremamente fatídico. Depois que eu entendi, a gente vai falar a importância da mudança aqui também. Depois que eu entendi o quanto a gente precisa amar mudança, o quanto a gente precisa estar disponível a isso, inclusive para poder causar essa mudança em nós mesmos, a vida é outra. A vida é outra. É muito mais legal. É incrível você passar por processos de mudança e de forma intencional. É muito bom. O autoconhecimento, ele vai te ajudar na construção de riqueza, ele vai te ajudar na construção, no caminho da prosperidade, ele vai te ajudar na manutenção da riqueza. Eu ouvi esses dias uma pessoa perguntando, se eu te desse 1 milhão, o que você faria com esse dinheiro? Quando você não se autoconhece, quando você não sabe as suas capacidades, as suas limitações, você perde assim, ó. Se você dá um Google aí agora, você vai ver que existem pessoas que ganharam na Mega Sena e hoje estão pobres. Então é fundamental mudança de mentalidade, é fundamental transformação, metanoia, né, que se fala, para poder crescer, para poder avançar e até para poder enriquecer. E o autoconhecimento, ele te ajuda nisso. E como eu disse no início, o autoconhecimento, ele é um processo que, como a Laís disse, ele tem data para iniciar, mas não tem data para encerrar. Ele tem data para iniciar, mas não tem data para encerrar. E como que ele começa? Através de reflexão e prática. Como que ele funciona? Como que ele acontece? Através de reflexão e prática. O que é reflexão? São perguntas. Como eu disse, eu entrei nesse processo intencionalmente porque me foi feita uma pergunta. Foi uma pergunta externa. Foi a Laís que me fez essa pergunta. E a partir daquilo eu comecei a refletir. Eu comecei a refletir naquela pergunta. Outras perguntas vieram associadas que me fizeram refletir de novo e até hoje eu reflito. Eu reflito sobre as minhas ações, sobre os meus porquês, sobre as minhas sensações, sobre os meus sentimentos, sobre as minhas emoções. Por que eu tô sentindo isso? De onde que veio isso? Como que eu posso refutar isso? Como que eu posso combater isso? Como que eu posso combater esse pensamento? Como que eu posso responder esse pensamento? De vez em quando eu tenho algumas conversas terapêuticas com a Laís e é sobre isso. Pergunto, Laís, identifiquei isso. Como que eu faço agora? O que que eu faço? O que que eu posso fazer? Entende? Mas é a partir do questionamento, da reflexão. A gente questiona muito do outro, né? Por que que fulano faz isso, faz aquilo? Mas e a respeito de si mesmo? Olhar para dentro. É sobre isso. Olhar para dentro. É necessário. E prática, porque não adianta você se conhecer, não adianta você saber que esses monstros estão lá, não adianta você saber que essas qualidades estão lá e não fazer nada com isso. Então você tem que exercitar. Você tem que exercitar se autorresponder, você tem que exercitar o domínio dos pensamentos, você tem que exercitar combater os pensamentos que vêm, que são frutos dos sabotadores que estão na sua cabeça, como eu falei, que vem dos padrões de pensamentos errados. Você tem que exercitar isso. Não vai adiantar você saber que isso tudo tá lá e não exercitar. Eu já tive dificuldade com isso porque eu sou uma pessoa que gosta de conhecimento. E aí eu vou só me enchendo de conhecimento, a gente chama de obesidade intelectual, né? Me tornando uma obesa intelectual e acabo não colocando em prática. E é por isso que eu tô aqui com vocês hoje, porque eu decidi, falei, não, chega.
Chega desse comportamento na minha vida. A partir de hoje eu vou transbordar. A partir de hoje eu vou ajudar outras pessoas a sair da posição em que eu estive um dia. A partir de hoje eu vou ensinar o que eu já aprendi. No caminho eu vou aprimorando, vou conhecendo mais e vou transbordando para vocês, vou ensinando mais, mas eu preciso dar um basta nisso e passar a compartilhar aquilo que eu já sei. E é o que eu tô fazendo aqui. Então, questione-se. É o que eu vou deixar para você hoje. Questione-se. Não tenha medo de mudar. Não tenha medo de mudar de opinião. Não tenha medo de mudar de vontade. Não tenha medo de assumir isso. Eu já fui uma pessoa rígida. Eu fui uma pessoa que... Não, se eu penso isso, hoje eu tenho que pensar até a morte. Isso não vale para princípios, gente. Porque princípios não mudam. Princípios não mudam, mas boa parte dos nossos pensamentos e comportamentos não são princípios, então não tem problema você mudar, não tem problema você gostar de verde hoje e amanhã você gostar de vermelho. Qual é o problema nisso? De você admirar azul e amanhã, de hoje gostar de rosa e amanhã gostar de orquídea, não tem problema. Não tem problema enjoar de um perfume, não tem problema mudar a aparência, não tem problema. Está tudo bem. Então não tenha medo de mudar, se descubra. Tô dando aqui ferramentas que vêm do autoconhecimento, tá? Se descubra, se coloque em experiências. É claro que você não vai se colocar em experiências que possam agredir sua vida, que coloquem sua vida em perigo, experiências que, como eu falei, princípios não mudam, então não se coloque em experiências que vão ferir os seus princípios. Mas se não for isso, experimente uma comida nova, experimente a mesma comida de outras formas, reexperimente coisas que você disse que não gostava de outras formas. No processo você vai descobrir coisas maravilhosas. Então se permita, é sobre isso. O autoconhecimento, ele te dá condições para isso, para você se permitir viver o novo. E quando você entrar nisso de forma intencional, de forma amável, inclusive consigo mesmo, você vai perceber que é maravilhoso. Eu não me arrependo desde lá de trás, como eu disse para vocês. Não me arrependo nem um só dia de ter entrado nesse processo de forma intencional. Por mais que os dias difíceis tenham sido terríveis, não me arrependo. Porque os dias maravilhosos também foram incríveis. Tem sido, na verdade, incrível. Então, se descubra, experimente, se permita. Aprenda a dizer não. Como eu falei pra vocês, eu não me considerava prioridade. E nisso, às vezes, a gente acaba não conseguindo dizer não. Quero dizer pra vocês que a gente tá caminhando pro fim, tá? Tô informando isso porque se você não compartilhou, você compartilha. Pra quem vai assistir no YouTube, segue, curte, dá o seu like e ao final da live você também pode colocar aqui o seu comentário e colocar, né, de repente a sua dúvida se algo não ficou claro. Mas a gente vai estar aqui todos os dias falando sobre algo relacionado ao autoconhecimento. Hoje eu estou falando o que é autoconhecimento, ok? Então aprenda a dizer não e aprenda as ferramentas que vão te ajudar na identificação do seu comportamento. Na identificação do seu perfil. Quem é você? Você sabe dizer quem é você? Eu tô falando de forma original, sem ser a pessoa que os outros descrevem. Porque existe uma imagem sua, existe uma persona, existe um eu seu que é definido por você. Às vezes, quando a gente não tá bem, ele é o pior. Existe um eu definido pelo olhar dos outros, das pessoas, e existe um eu definido por Deus, que é, na verdade, o eu que a gente precisa buscar. Eu estou em busca disso, em me tornar a mulher que Deus projetou que eu seja, porque a imagem que Ele tem de mim é melhor do que a minha autoimagem. Então, quanto mais eu caminhar rumo ao projeto que Ele desenhou, quanto mais eu caminhar para ser a Ciane que Ele criou para ser, mais dentro do propósito eu vou estar, mais dentro da minha identidade eu vou estar, mais dentro daquilo que Ele deseja para mim eu vou estar. E eu tenho certeza que coisas maravilhosas vão acontecer por isso. Já estão acontecendo. Então é sobre isso. Todos os dias nós vamos ter aqui também uma tarefa. Então eu vou deixar uma tarefa para você.
ok? Porque eu aprendi que ensinamento sem tarefa não é aprendizado. Então, para você gravar, para você aprender, além, e se você puder, vem com caderno, com bloco, anota isso que a gente está aqui dizendo, porque, como eu disse, autoconhecimento é poder e conhecimento é transformação. Então, qual vai ser a tarefa? Você vai pegar um papel e você vai escrever 5 qualidades, ou 5 forças, 5 potências. E você vai, vou passar de novo, você vai dizer em voz alta essas 5 qualidades. Da seguinte forma: eu, Ciane, sou amável, inteligente, delicada, maravilhosa, organizada. Você não precisa copiar o que eu tô falando, não. Se você for, amém. Mas procura quais são as suas 5 forças. Escreve num papel e depois diz isso em voz alta. E eu vou pedir, se você puder, compartilhar comigo como é que foi essa experiência. Me manda no direct, grava um depoimento pra mim. Eu quero saber como é que foi pra você, ok? Mas não deixa de fazer. Para você que chegou aqui agora, essa live vai ficar gravada, você vai poder assistir ela. A gente vai tentar passar também para o YouTube. É uma tarefa que eu ainda tenho a realizar, mas você que chegou aqui agora, você vai poder conferir lá no meu feed, tá bom? A gente vai estar encerrando por aqui. Muito obrigada a todos que estiveram. Não deixe de compartilhar, mesmo depois de gravada, não estando no ao vivo. Você envia para alguém, envia para algumas pessoas, gente. Tem muita gente que precisa saber disso, tem muita gente que tem potencial incrível e não sabe, tem muita gente que está em depressão, inclusive. Não que eu possa tirar as pessoas de depressão, mas estão em depressão porque não se conhecem, porque não entendem sobre si, não entendem seus sentimentos, então compartilha esse conteúdo com alguém, tá bom? Muito obrigada a você que chegou até aqui e amanhã nós nos vemos de novo.